violação grave de direitos humanos, como é o caso de Alexandre de Moraes. Violação grave de direitos humanos. Quando você entende aqui designe publicamente, é a punição pública que ele está aplicando por meio dessa decisão dele. É um indictment, é um indiciamento, é uma punição que ele está promovendo. E sabe, gente, de quem mais que o Marco Rubio tem informações confiáveis, como está previsto aqui? Sabe de quem que mais que ele tem informações confiáveis do envolvimento em violação grave de direitos humanos? Ha! Sobre ele mesmo, Alexandre de Moraes. Então pode botar um sorriso aí no seu rosto. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Notícia urgente. Donald Trump anuncia a primeira sanção. É isso mesmo. O respeitado jornalista Paulo Figueiredo acaba de publicar em suas redes sociais. O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira sanções contra a ex-presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, após sua condenação em um esquema de fraude de US$ 1 bilhão. As sanções impostas são baseadas na seção 7030 da Lei de Apropriação para Operações Estrangeiras, uma medida específica utilizada pelos Estados Unidos para penalizar oficiais estrangeiros acusados ou condenados por corrupção significativa. Estas sanções incluem proibição de entrada nos Estados Unidos para a pessoa designada, extensão da proibição aos familiares imediatos da pessoa sancionada, impossibilidade de obtenção de visto americano. Diferente de outras sanções americanas, como a OFAC, estas não envolvem o bloqueio de bens ou ativos financeiros. Júlio Miguel Devido, que serviu como ministro do Planejamento tanto no governo de Kirchner quanto no de seu marido, também foi alvo das mesmas sanções por acusações de corrupção. E aí, será que Alexandre de Moraes pode ser o próximo alvo do governo de Donald Trump? Aguardemos. É urgente, para tudo que está fazendo para olhar isso aqui. O governo Trump acabou de punir a ex-presidente esquerdista da Argentina, Cristina Kirchner, banindo ela de entrar nos Estados Unidos por envolvimento em corrupção. E aí? Será que o Alexandre de Moraes vai ser o próximo? Gente, fica aqui comigo que essa notícia acabou de sair, é fresquinha, quentinha, e eu parei tudo o que eu estava fazendo para gravar esse vídeo para vocês. Porque essa notícia é a demonstração concreta, real, do que a diplomacia americana ela pode fazer com quem pratica corrupção ou então com quem viola direitos humanos, como Alexandre de Moraes viola vários direitos humanos, liberdade de locomoção, liberdade de expressão por meio da censura. Leia aqui comigo essa notícia aqui que saiu no G1 agorinha, ó. Governo Trump proíbe a Cristina Kirchner de entrar nos Estados Unidos por envolvimento em corrupção. Olha o que diz a notícia. O secretário de Estado do Donald Trump, o Marco Rubio, anunciou nesta sexta-feira hoje que a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, está proibida de entrar nos Estados Unidos. O motivo alegado é envolvimento em corrupção significativa durante seu período em cargo público. Olha só, isso aí se aplica também para outros presidentes, ex-presidentes do Brasil, América Latina, não é verdade? Mas vamos seguir que aqui o foco vai se analisar em relação ao Alexandre de Moraes. A decisão também afeta o ex-ministro do Planejamento argentino, o Júlio Miguel Devido, e, segundo a imprensa argentina, os filhos da Cristina, o Máximo e a Florência Kirchner. Gente, isso aqui é bombástico. Eu fui atrás da nota do próprio Marco Rubio e do Departamento de Estado americano que você vê aí na tela, para mostrar para vocês exatamente o que eles disseram sobre essa punição contra a Cristina Kirchner, que não foi feita ainda com base na lei Magnitsky. E a lei Magnitsky também tem esse poder de barrar a entrada nos Estados Unidos e ainda pode decretar a pena de morte financeira, e é o que pode ser aplicado à lei Magnitsky, ao Moraes, aos outros ministros do Supremo, PGR, Polícia Federal. Mas essa punição aqui não foi feita ainda com base na lei Magnitsky. Não, ela foi tomada unicamente com base nos poderes que o secretário de Estado americano tem. Ou seja, a lei americana dá para o secretário de Estado a possibilidade de fazer isso. Dá uma olhadinha aqui. A publicação aqui é em inglês, evidentemente, mas eu traduzi aqui para o português pelo Google. CFK aqui é a Cristina Elizabeth Fernandes Kirchner, né? Cristina Kirchner. E o Devido é o Júlio Miguel Devido, tá? CFK e Devido acusaram das suas posições ao orquestrar e se beneficiar financeiramente de múltiplos esquemas de suborno envolvendo contratos em obras públicas, resultando em milhões de dólares roubados do governo argentino.
Gente, quem mais fez isso por aqui no Brasil, hein? Vários tribunais condenaram CFK e Devido por corrupção, minando a confiança do povo argentino e dos investidores no futuro da Argentina. Os Estados Unidos continuarão a promover a responsabilização daqueles que abusam do poder público para ganho pessoal. Essas designações reafirmam nosso compromisso de combater a corrupção global, inclusive nos níveis mais altos do governo. Espetacular, não é? E olha aqui no finalzinho a explicação sobre a lei americana. A seção 7031C exige que o secretário de Estado designe, pública ou privadamente, autoridades estrangeiras e seus familiares imediatos sobre os quais o secretário tem informações confiáveis de envolvimento em corrupção significativa ou, presta atenção, violação grave de direitos humanos, como é o caso de Alexandre de Moraes. Violação grave de direitos humanos. Quando você entende aqui designe publicamente, é a punição pública que ele está aplicando por meio dessa decisão dele. É um indictment, é um indiciamento, é uma punição que ele está promovendo. E sabe, gente, de quem mais que o Marco Rubio tem informações confiáveis, como está previsto aqui? Sabe de quem que mais que ele tem informações confiáveis do envolvimento em violação grave de direitos humanos? Sobre ele mesmo, Alexandre de Moraes. Então pode botar um sorriso aí no seu rosto, porque o próprio Marco Rubio já pediu que fosse punido o Alexandre de Moraes no governo Biden no ano passado. E aí, será que Moraes vai ser o próximo da listinha a ser proibido de entrar nos Estados Unidos? Ou ainda de sofrer a punição mais grave da lei Magnitsky pelo Donald Trump? O que você acha? Conta aí pra mim. Será que tá perto esse dia de chegar? Bom, e deputados filiados ao partido de Donald Trump, Maria Elvira Salazar e Rich McCormick, enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos na quinta-feira, pedindo que ele puna o ministro Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, que proíbe a entrada dos sancionados em solo americano e impede transações financeiras com empresas e cidadãos dos Estados Unidos. A iniciativa já havia sido cogitada por Elon Musk e agora conta com o apoio público de parlamentares republicanos. A punição seria um passo além para a perda do visto. A carta, assinada pelos parlamentares, afirma que Alexandre de Moraes é um problema não apenas para o Brasil, mas uma ameaça crescente para os Estados Unidos e também solicita proibições imediatas de visto e também penalidades econômicas. Assunto para a Ana. Qual é o peso aí dessa carta, Ana, que foi apresentada aí pelos parlamentares ao presidente Donald Trump, com o endereço certo aí em relação ao ministro Alexandre de Moraes? Paula, o peso dessa carta, ele é grande e vejam vocês, principalmente por causa da decisão do deputado Eduardo Bolsonaro de ter ficado aqui nos Estados Unidos. Se as coisas andavam devagar, e aqui as coisas andam devagar, porque aqui existe um imenso respeito a qualquer processo legal, à Constituição americana, as coisas deram uma acelerada significativa depois da decisão do Eduardo Bolsonaro. Foi uma decisão muitíssimo acertada, porque jogou mais luz ainda no regime totalitário ao qual o Brasil está submetido, né? O regime alexandrino, digamos assim, e com a conivência e o silêncio de muitos no Supremo Tribunal Federal, muitos no Senado, muitos na Câmara também, agora até o presidente da Câmara fazendo discurso pró-democracia, está tudo bem, não tem nada para olhar aqui, parece até que foi o próprio Alexandre de Moraes que escreveu aquele discurso do deputado Hugo Mota essa semana. E, Paula, eu conversei ontem, que eu estava de folga, conversei longamente pelo telefone com um assessor importante do Senado aqui dos Estados Unidos, e ele relatou que outros nomes estão entrando no radar da lei Magnitsky. Esses nomes incluem, inclusive, o Paulo Gonet, da PGR, assim como o delegado da Polícia Federal, Fábio Shor, aquele que, né, nós sempre falamos aqui das ações dele em relação, principalmente à prisão do Felipe Martins. Ele estava aqui nos Estados Unidos também quando a entrada fraudulenta do Felipe, né? Colocaram com
Felipe Martins no sistema de imigração americano. Aquela entrada foi colocada no sistema, um erro, né? O nome do Felipe é com I, Felipe. Esses dois nomes circulam também para sanções em relação à Lei Magnitsky. Então, Paula, parece que a decisão, muitos questionavam, né, a decisão do Eduardo Bolsonaro de ficar aqui e de ter largado à frente da Comissão de Relações Exteriores, pois parece que essa força-tarefa agora ela se desdobrou e de maneira muito estratégica, com o Felipe Barros no Brasil, que é um nome forte também, e o Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos. Eduardo, inclusive, que foi chamado pelo próprio Donald Trump no CPAC de meu amigo Eduardo Bolsonaro. Mande um abraço para o seu pai, Jair Bolsonaro, uma grande família. Foi assim que o Donald Trump convidou, né, o Eduardo Bolsonaro até a se levantar. Ele recebeu o aplauso das pessoas. Eduardo, que é amigo de um dos filhos do Donald Trump. Então, Paula, eu não sei se o governo, a base governamental, sabia que Eduardo estava aqui nos Estados Unidos quando eles fizeram o pedido para que Alexandre de Moraes confiscasse o passaporte dele. Fato é que o tiro saiu pela culatra e as coisas agora aqui em relação ao Brasil estão sob holofotes brilhantes, bastante brilhantes. Muita gente falando sobre o Brasil. Pois é, Alexandre, Brasil, pauta internacional, infelizmente, não por bons motivos, né? E a Ana bem lembrou, essa semana tivemos aí essa decisão do deputado Eduardo Bolsonaro de permanecer nos Estados Unidos. E aí, no mesmo dia também que ele anuncia a sua permanência nos Estados Unidos, o Procurador-Geral da República se manifesta pelo arquivamento ali do pedido da retenção do passaporte. Na sequência, o arquivamento pela decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação a esse caso, né? Uma notícia-crime que foi apresentada pelo PT pedindo a retenção do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Enfim, muita coisa acontecendo tanto no Brasil quanto internacionalmente. O PT gosta de censurar, inclusive impedir que as pessoas circulem pelo mundo. Ele é um representante, foi eleito representante de uma parte do povo paulista, né? E para calar a boca dele, então tira o passaporte, ele não vai poder mais ir lá. É o único lugar em que o brasileiro está podendo recorrer contra essa, vamos chamar de crise institucional, para ser um pouquinho de eufemismo, né? Já que o Senado, caberia ao Senado, e o Senado não faz nada. Agora, com essa viagem do presidente do Senado, presidente da Câmara com Lula para o Japão, depois do jantar na casa de Alexandre de Moraes, eu lá no artigo 2º da Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos. O Legislativo está nota 10 em harmonia e nota 0 em independência. Então, a gente vê aqui, eu estava com a carta aqui, né? A carta do dia 25. Está muito claro aqui, dizendo que o juiz Alexandre de Moraes, né, tornou o judiciário do Brasil uma arma para esmagar a oposição, proteger o presidente Lula e preparar tudo para a eleição de 2026, antes que seja depositado o primeiro voto. Mas diz também que Moraes não é só um problema do Brasil, é um problema, uma crescente ameaça aos Estados Unidos, porque já tentou censurar companhias americanas, suprimir a livre expressão e minar a soberania digital dos Estados Unidos. Então não é só uma questão brasileira que está sendo tratada lá, é uma questão nesse mundo digital que está afetando também os Estados Unidos, e aí pedem a aplicação dessa lei que pune estrangeiros com a impossibilidade de entrar nos Estados Unidos e de negociar com qualquer empresa americana, ter qualquer tipo de relações comerciais, financeiras, econômicas com a empresa americana, e a possibilidade de bloquear bens, como já aconteceu lá com o Procurador-Geral do Tribunal Internacional, já aconteceu com o pessoal da Nicarágua e da Venezuela. Então, a imposição
da liberdade, da democracia, daquilo que o Brasil assinou lá na Convenção da Costa Rica, de São José da Costa Rica, né? Compromisso com as liberdades básicas, com os direitos humanos individuais, tudo aquilo que está vigorando no Brasil, segundo a última versão mítica de Hugo Mota. Que o presidente Donald Trump recebeu essa semana uma carta dos deputados republicanos com o aval de Elon Musk, pedindo a punição mais severa para o ministro da Suprema Corte Brasileira, Alexandre de Moraes. Os caras estão com sangue nos olhos mesmo e alegam que uma decisão deste porte vai proteger os Estados Unidos de qualquer tentativa de invasão de soberania futura. Eles argumentam isso para pegar não só o ministro, mas os que estão de mãos dadas com ele também. O Estado brasileiro, e aqui se incluem todos os três poderes, acredita em uma competência do Itamaraty para resolver essa questão no campo da diplomacia. Mas Trump já deixou claro, muito claro, que não se deixa levar por essas conversas. Ele não é político. É bem mais que isso. É um homem de negócios. Portanto, um excelente estrategista que está dando aula, ensinando o mundo todo como se deve comportar no tabuleiro das negociações. Há quem diga, inclusive, que ele já tem a decisão tomada, porque não se trata apenas de Elon Musk, mas de vários integrantes de seu partido pedindo a mesma coisa. E a decisão de Trump será mesmo pelas sanções, pelas punições aos magistrados brasileiros. Trump, como um excelente negociador, ainda mais com a presença do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, estaria apenas esperando pelo desfecho do julgamento de Jair Bolsonaro, provavelmente no dia 25. Ou seja, se os ministros o condenarem, serão todos condenados também. Trump estaria com o dedo no botão vermelho, só esperando pelo resultado. Deu para entender agora o tamanho dessa sinuca que os magistrados brasileiros se meteram? Terão de condenar Bolsonaro porque condenaram a base da pirâmide, nessa que chamaram de organização criminosa. Se é uma organização, tem de ter uma base e um topo. Se a base está sendo condenada de 14 a 17 anos, terão de condenar o topo também. Mas como? Provar que houve uma organização. Para haver uma organização, tem de haver também uma fonte financiadora, patrocinadora. Onde está? Mas os magistrados tendem a dizer que é Bolsonaro e provavelmente deverão condená-lo, sim, a longos anos de cadeia. Mas, se condenarem, receberão uma pancada muito forte de Donald Trump. E o que fazer? Como fazer para sair dessa agora? Viu o tamanho do problema em que se meteram? Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.